Então, Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Zosadac, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa, no caso o templo, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa do Senhor. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Vamos pular para o capítulo 2. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, no 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo edificado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e tu, e toda a terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saísseis do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Até aí. Por decreto do rei Ciro, rei da Pérsia,
povo havia sido levado pelos babilônios, foram exilados. Depois de muitos anos, Deus usou um homem ímpio, Ciro, que o chamou de meu servo, né? E através de Ciro, então, por decreto dele, permitiu que o povo voltasse para a terra de Canaã, a terra prometida. E o povo voltou. Isso está contextualizado no livro de Esdras, de Neemias. E voltaram e começaram a edificar. Começaram a edificar os muros, começaram a edificar a cidade. Mas, naquela região, o que seria Samaria, os samaritanos, ou seja, o que os babilônicos faziam? Eles pegavam um povo que estava nessa região, que estava conquistava e mandava para um outro lugar. E punha gente de outro lugar naquela terra, para justamente acabar com a cultura, acabar com o vínculo, com nacionalidade e tudo mais. Estratégia diabólica mesmo. Então, muito distante, hein? E aí, então, colocaram naquela terra de Israel aquilo que o pessoal chamava de samaritanos. Gente de todos os lados que estavam lá, que estavam vivendo em Israel, mas não entendiam nada da palavra, da lei de Deus, nenhum compromisso com Deus. Então o povo volta, começa a reconstruir, mas a opressão e pressão tão grande dos samaritanos, e também pela falta de recursos que eles tinham, dali um certo tempo, isso passou-se quase uns 15 anos, eles pararam de construir o templo. Cada um foi tomar conta da sua casa, da sua própria casa, e porque a opressão era muito grande. Então, eles se justificaram assim. No versículo 2, ainda não chegou o tempo. Que tempo? O tempo de edificar a casa do Senhor. Se Deus não nos dá os recursos, se não deu certo, é porque não é vontade de Deus ainda. É isso que eles não falavam, mas é isso que eles pensavam. É assim que eles agiam. Se Deus quisesse que desse certo, ele teria dado os recursos. Se não tem o recurso, é porque não chegou o momento. Não chegou o momento. Não chegou a hora. Eu quero que você se atente a isso. Não chegou a hora. Mas, no versículo 4, você vê que Deus pensa diferente. Então Deus diz assim: vocês acham que chegou a hora de vocês construir a casa de vocês? Uma casa com lambri, uma casa edificada, bonita, boa. Agora a minha casa, que era o templo, né? Quando Deus diz a minha casa, era o templo que simbolizava a presença do Senhor. Agora, o meu templo, vocês acham que não chegou o tempo? Não chegou o tempo ainda? Não chegou só para mim. Para você chegaram. Então, é isso que... E Deus fala assim, considere o vosso passado. Essa palavra no hebraico é derek, que significa, olha a sua estrada, a sua jornada, o curso da sua vida, olha para trás. Vocês plantam muita semente, mas na hora de colher, colhem pouco. Comem, bebem, mas não se sentem saciados. Vem inverno, vocês se abrigam, mas continuam sentindo frio. Pega o dinheiro, vai guardar, mas é como se colocasse num bolso furado, numa bolsa furada, num secretário furado. Ou seja, não consegue, nunca tem o suficiente. Nunca tem o bastante. Nunca consegue guardar. Estão entendendo até agora? Resumindo, nenhum daquele esforço humano deles estava dando resultado. Não estava levando a lugar nenhum. Essa é a verdade. Deus novamente no versículo 7 fala para eles, olha, volta, olha o passado de vocês, olha o que está acontecendo. Esperam muito, mas de repente veio a ser nada, veio a ser pouco. E você diz assim, dessa vez vai dar certo, dessa vez se eu conseguir aquele emprego, se eu conseguir aquele negócio, se eu conseguir aquela promoção,
se eu conseguir aquela herança, se eu conseguir aquela rescisão do trabalho, agora vai dar certo. Mas não dava certo. Por quê? Porque Deus disse que ele estava retendo a bênção. O próprio Deus estava retendo a bênção. Por quê? Porque eles estavam preocupados mais com eles mesmos do que com o Senhor. Você acha que eu estou falando aqui de dízimo? Não estou falando de dízimo. Estou falando de construir aqui o lugar do nosso templo. Está reformado, irmãos. Ninguém precisa se preocupar com dinheiro. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de outra coisa. A Bíblia diz que nós, você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. O local, o nosso espírito é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, não caberia a mesma aplicação? Será que nós estamos realmente edificando o nosso espírito? Ou nós estamos simplesmente adornando a casa? Nós estamos edificando o nosso espírito ou será que nós estamos simplesmente enfeitando a nossa casa? Será que nós estamos nos edificando no espírito ou será que nós estamos simplesmente com uma vida religiosa muitas vezes? De fazer coisas. Será que nós estamos preocupados com as coisas espirituais ou estamos só preocupados com a nossa alma, com o nosso bem-estar, com o nosso corpo? As pessoas tomam tanto cuidado com o corpo hoje, tem que tomar, claro. Mas tão pouco cuidado com o homem interior, com o homem verdadeiro que é aqui dentro. Nós não podemos esquecer que nós fomos resgatados, irmãos, resgatados por Deus. E que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, a pessoa mais maravilhosa do mundo mora dentro de nós. Então eles foram e Zorobabel, governador, e Josué, sumo sacerdote, foram e deram atenção. E foram e começaram a reconstruir. Ali 20 e poucos dias estavam reconstruindo o templo. Ele e o povo todo. Mas no versículo 3, mais ou menos, 2, diz assim, que eles estavam edificando. Começaram a edificar, dali uns 20 e poucos dias, Deus manda Ageu novamente para falar com eles. E diz assim, vocês estão edificando aquilo lá, né, fisicamente, foram lá, pegaram madeira, começaram a reconstruir e tal, acharam forças, acharam recursos, começaram a fazer, obedeceram ao Senhor. E depois de um certo tempo eles estavam lá e falaram, poxa, nós estamos edificando esse templo aqui, isso não se compara com o templo de Salomão, que foi destruído. Isso aqui é nada, não tem como. O que nós estamos fazendo aqui? Poxa, perdendo tempo. E Deus então levanta Ageu e diz assim, vocês estão achando que isso é nada? Simplesmente façam o que estou fazendo, que eu falei para vocês fazerem. Não acho que é pouco. Não acho que vocês estão trabalhando em vão. Por quê? Ele diz assim que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Nós podemos achar que o que nós fazemos, às vezes não tem muito valor. Nós podemos achar que aquilo que a gente faz, nós somos poucos, nós não temos força, eu não sei o quê, eu não sei lá o quê, eu não tenho recurso, eu não sou nada, eu não sou um pastor, não sou um apóstolo, eu não tenho, nem sei meu dom. Nós podemos falar um monte de coisa, irmãos. Mas quando eles começaram a se queixar, Deus falou assim, vai e faça o que eu estou fazendo, o que eu estou falando. Amém. Simplesmente faça o que está nas tuas condições de fazer.
Essa semana aqui, acho que foi na quinta, sexta-feira, dia 5 de março agora, meditando sobre esse texto, de repente eu me vi falando e ouvindo, que eu quero citar para vocês aqui, que eu ainda estou digerindo. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Porque o segundo lugar é igual ao quarto, ao quinto, o décimo, milésimo. Uau, eu sou honesto em dizer que eu não imaginaria isso, não pensaria isso. Mas eu fiquei chocado com aquilo que eu vi. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Só tem um lugar para Deus ter em nossa vida. É o primeiro lugar. Amém. Não serve outro. Não é, e nem junto, Deus e nós aqui, em primeiro lugar, não. Ele tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. Aliás, o que diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando eles começaram a buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, a palavra de Deus, Deus começou a dar os recursos. A gente às vezes acha que quando Deus se mover, eu me movo junto. Não. Quando nós nos movermos, por causa da direção de Deus, da palavra de Deus, Ele começa a se mover. Amém. É o contrário. Isso é fé. Eu creio na palavra de Deus, eu creio no que Ele falou para mim, então eu vou naquela direção. E a hora que eu vou naquela direção, Ele me abençoa. E Ele começa a se mover também. Isso você pode ver no final do capítulo 2 aqui de Ageu. Olha o que ele diz aqui. Que Deus tem uma aliança com o seu povo. Ele não estaria com eles, estaria, eu sou convosco. Não eu estou com vocês, eu estou em vocês. E é isso que Deus fala para a gente. Se Deus habita em nós, Ele está em nós. E diz que Deus abalaria os céus e a terra, as nações, e que os recursos das nações viriam e convergiriam para a casa do Senhor. Ouro, a prata, o Senhor diz, meu é ouro, meu é a prata. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da história, irmãos. Quem manda na história é o Senhor Jesus. Amém. A glória da segunda casa será maior do que da primeira. Mas isso aconteceu. Isso não aconteceu lá na época deles. Porque o primeiro templo foi o templo de Salomão. Foi magnífico, magnífico. Inacreditável a quantidade de ouro, de prata, de coisas preciosas que tinham lá dentro. Tudo revestido de ouro. Coisa incrível. Incrível. Foram para o cativeiro, agora estão reconstruindo aquele templo, e aliás o mesmo templo que na época de Jesus era aquele templo. E Jesus disse o seguinte, vocês acham, Mateus 24, se não me engano, quando eles dizem, olha que pedra, que monumento, e Jesus disse, pedras, grandes coisas, eu digo para vocês que não vai sobrar pedra sobre pedra. E isso realmente aconteceu. Em 70 depois de Cristo, o imperador romano destruiu tudo. Tudo. Destruiu o templo novamente. E onde está então que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Amém. E nós precisamos nos edificar, irmãos. Nós precisamos edificar no nosso espírito.
Nós temos dentro de nós a pessoa mais maravilhosa do mundo. A pessoa mais poderosa de todo o universo. Nós temos Deus morando dentro de nós. Nós temos que nos edificar no Espírito Santo, edificar nosso espírito. Como? Lendo a palavra, meditando na palavra, orando em línguas, praticando a palavra, orando, jejuando, fazendo tudo que Deus já nos mandou fazer. Amém. Não tem nada de novo. Tudo que já está aqui, já está descrito. Mas nós, pelas circunstâncias, pela pressão, pela opressão, pelos lockdowns da vida, que nós não somos os primeiros a receber, nós pegamos e nos fechamos. E agora as pessoas estão correndo atrás do quê? Estão correndo atrás do seu ganha-pão. Vou correr atrás do meu. Vou me salvar. Vou salvar a minha família. Tudo certo. Mas por que não fazer isso na direção de Deus? Nós temos que nos edificar. Deus disse que vai chegar o tempo que as pessoas vão estar desesperadas. Tudo vai ser abalado. Tudo que é abalável vai ser abalado. Isso está acontecendo. Nós estamos no princípio das dores, irmãos. Isso vai acontecer hoje como nunca houve antes na história da humanidade. Nós estamos entrando nesse período. Tudo vai ser abalado. E quando tudo for abalado, se você e eu, se nós estivermos edificados no nosso espírito, quando as pessoas ficarem desesperadas, sem paz, sem saber por onde caminhar, qual direção ter, nós, porque nos edificamos no espírito, porque nós temos paz, porque nós temos direção de Deus, porque nós temos firmeza no nosso caráter, porque nós temos firmeza naquilo que nós temos que fazer no Senhor, as pessoas virão a nós. As pessoas vão querer saber o que é que nos move. Vão querer saber o que é que nós temos de diferente. Porque nós fomos edificados no Espírito. E virão, e não só as pessoas, mas o ouro, a prata, os recursos do mundo virão, porque estarão abalados, mas nós não estaremos abalados. Nós ficaremos firmes na rocha, na presença do Senhor. Então, queridos, nós precisamos de verdade pensar o que é que nós vamos fazer em nossa vida. Nós estamos vivendo os mesmos dias, o mesmo tempo. O tempo de poucos recursos que vai piorar, infelizmente. E não adianta ficar com pensamento positivo, não, vai dar certo, vai dar certo. Não é pensamento positivo que resolve. É a palavra de Deus que resolve. Amém. É a direção de Deus que resolve. Amém. Direção para todos os dias, a cada dia. Porque se está dando certo hoje, amanhã, pode ser que tenha uma reviravolta e já não dê mais. Nós temos que buscar a direção de Deus todos os dias. Amém. Para saber para onde nós temos que caminhar. Porque Deus está abalando as coisas. E se o que está em nós, se nós estivermos numa estrutura abalável, seremos abalados também. O céu vai ser mudado, vai passar. A terra que nós estamos pisando vai passar. Tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passa. Amém. Por isso aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia, não sobre os pensamentos, o que as pessoas do mundo dizem, sobre o que a tendência do mundo diz, sobre o que as notícias que você ouve, que nós ouvimos. Mas quando nós edificamos nossa casa sobre a palavra de Deus de verdade, creia em mim. Quando tudo estiver abalado, nós vamos estar firmes. E os recursos serão enviados para nós, para que nós possamos suprir muitas vidas e orientar a muitos. Deus precisa contar com a sua igreja. Deus precisa contar conosco, irmãos. Deus conta com você, comigo. Mas nós temos que edificar o nosso espírito.
deixar de simplesmente vir na igreja para ouvir alguma coisa. É maravilhoso isso. Alguns já nem vêm. Mas pegar a palavra, meditar na palavra. O Espírito Santo é o maior interessado em nos ensinar a palavra dele. O Espírito Santo é o maior interessado em nos ensinar o que ele já escreveu. Eu não entendo, aí ele vai ensinar. Não tem nada que Deus colocou aqui que ele não nos ensine, nos explique e não seja aplicável para nós hoje. Nunca foi tão real. A palavra de Deus nunca foi tão real, irmãos. Nunca, nunca. E vai ser mais ainda. Mas nós vamos ter paz. Nós vamos ter direção. Amém. Nós vamos ter a firmeza, a segurança do Senhor. E quando outros se abalarem, perguntarem, o que acontece com você? As pessoas dizem, é sangue de barata? Não, é a palavra de Deus que me consola, que me orienta. Eu não vou esperar chegar lá na frente para saber que aquele caminho era tortuoso. O Espírito Santo vai dirigir na minha vida, vai colocando a minha vida sabe que está lá na frente, vai colocando a minha vida no rumo certo, desde que eu ouça a palavra dele, ande na palavra dele, e eu posso dormir sossegado. Mesmo em meio às lutas e tribulações que nós temos, é verdade. Estão entendendo? Amém. Se Deus não tem o primeiro lugar em nossa vida, não adianta ter o segundo. Eu estou impactado ainda com essa palavra que para mim foi uma surpresa. Tenho que meditar nela ainda. Agora, esse não adianta ter o segundo, confronta muito aquilo que a gente pensa, que dá para levar dá para ir empurrando com a barriga, dá para ir levando. Quando Deus diz que não dá para ir levando. Não dá para ir levando. Não adianta. Vamos edificar a nossa casa, nosso espírito. Porque as coisas serão abaladas, mas nós não, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pai, em nome de Jesus nós clamamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Por aqueles que estão aqui, por cada um de nós, aqueles que ouvirão ainda essa mensagem. Toque em cada coração, Espírito Santo de Deus, para que tenhamos essa ousadia de crer, ousadia para crer na Tua palavra, colocar em prática a Tua palavra, orarmos no Espírito, orarmos em língua, lermos, meditarmos, orarmos, jejuarmos, fazermos o que for preciso, Senhor. Porque os dias maus se aproximam, Senhor. Porque nós e a nossa casa queremos servir o Senhor. Amém. Nos ajude, Senhor, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.